A paz do Senhor! Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso momento de leitura da palavra de Deus, aquela que não muda, aquela que é eterna, aquela que fala ao coração do homem e da mulher, né? Homem no sentido de gênero humano. E hoje nós vamos ler a primeira carta do apóstolo Paulo ao seu discípulo na fé, Timóteo. E é uma carta pastoral assim maravilhosa, que são tantas orientações, né, que o apóstolo vai dar ao seu discípulo, que cabe perfeitamente para nós hoje, né? A palavra de Deus é para nós hoje, né? Então vamos juntos ler essa maravilhosa palavra de Deus, esse texto poderoso. Lá no grupo de estudos tem o texto onde nós já estamos ali colocando os detalhes desta primeira carta do apóstolo a Timóteo, tá bom? Vamos juntos? Então, 1 Timóteo capítulo 1, 2 ou capítulos 1, 2 e 3. Vamos juntos? Paulo, deixa eu tomar uma aguinha aqui que tá seca a garganta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Quem estejam? A graça e a misericórdia. A graça, a misericórdia e a paz. Versículo 3: Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Só um parêntese aqui. Nós não devemos fazer discussões vãs, sabe? Tem coisas do evangelho que não tem que ficar discutindo. A gente tem que se ater naquilo que é o trivial, naquilo que é o básico, naquilo que nós temos que fazer bem feito. E somente após fazermos isso bem feito, orar, ler a Bíblia, ter comunhão com os irmãos, reagir em amor, servir ao reino de Deus, ser uma bênção. E depois, as coisas outras, a gente pode até discutir, se der tempo, porque não vale a pena. Fecha parênteses. Versículo 8. Sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga da lei quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso, e para tudo que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus, do qual fui encarregado. Então, só voltando aqui no versículo 8, sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo. Ela é boa, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes.
Versículo 12. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a fim de que, a mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Versículo 18. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que, firmado nelas, você combata o bom combate, mantenha a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre esses estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Que oração terrível é essa, hein? Entregar alguém a Satanás. Capítulo 2. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e dos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre os homens e a humanidade, Cristo, homem, que deu a si mesmo por resgate de muitos, ou de todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isso fui designado, pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma forma, que as mulheres, em traje decente, se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão. E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio, porque o primeiro foi formado de Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva, tendo filhos, se permanecer em fé, em amor e santificação, com bom senso. Capítulo 3. Fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento,
porém cordial, inimigo de conflitos, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que o bispo não seja recém-convertido, para não acontecer que fique cheio de orgulho e incorra na condenação do diabo. É necessário também que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na desonra e no laço do diabo. Do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados, e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Do mesmo modo, quanto a mulheres, é necessário que sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Escrevo estas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Oh, aleluia! Amanhã continuaremos essa leitura poderosa, maravilhosa, e que Deus nos dê graça para entender e viver em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, fiquem na paz, que Deus nos dê graça, compreensão e nos dê um dia excelente. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.